doutora Marta, Afonso Bastian, Castro Weber, João Jordan, aqui nós temos ao meu lado o prefeito, seu Alan Caldas, secretário da Assistência Social, o seu Enomildo, e o responsável pela saúde, enfim. Que entusiasmo, hein? Olha aí, que coisa boa você vem encontrar. Mas, pessoal, tudo isso aqui iniciou com um gesto do seu Alan Caldas, que resgatou uma imagem que de fato é extremamente importante para o município, que tem a ver com a emancipação, que nós festejamos, celebramos ontem. Tá? E meia dúzia de palavras que eu vou deixar para o Alan também falar sobre a imagem e depois o prefeito falar. Mas assim, sempre que surgiu oportunidade eu falava com o seu Justino sobre a emancipação. Aliás, o seu Justino não consta na foto, é algo que eu fiquei até impressionado, ele não foi a esse encontro em Porto Alegre, tá? Mas falava com o seu Justino sobre as dificuldades que o município, que a comunidade enfrentava. A comunidade, distritos de a sede aqui, Morrói e Santa Maria, 301 km². Era uma época completamente diferente do que nós estamos vivendo hoje. Era uma época em que você podia contar os veículos ali, contar os veículos que circulavam na rua. Tudo diferente. A agricultura é a base da economia, né? E as dificuldades eram imensas de manutenção de pontes. 600 quilômetros de estradas, esses três distritos. Com 600 quilômetros de estrada. Então, quando dá uma enchente tipo de 65, destruía praticamente tudo. E aí demorava para recuperar, enfim. Tempos difíceis, assistência na saúde péssima, precária, comunicação a mesma coisa, pouquíssimos telefones. Para vocês terem uma ideia, uma época que não tinha um metro de pavimentação. Não tinha pavimentação. Então, tudo era muito precário. E o município de São Leopoldo chegou a ter 1.200 km² de área. Então não tinha como cuidar adequadamente, convenientemente, de todo o território, de todas essas localidades que depois resultaram em cidades. Tá? Então iniciou-se um movimento de líderes importantes que também não estão na imagem ali, mas esses ali vão representar. Ao lado tem um trabalho em madeira ali, onde estão todos os emancipadores. Tá? Do lado aqui tem um mapa da colônia pioneira da imigração alemã. Então essa é uma sala especial. Acho que o prefeito até vai transferir ainda um trabalho que tem a reprodução da lei da emancipação que está na sala, que também vai vir para cá, certamente. Então a emancipação foi boa para Dois Irmãos, foi boa para depois, a emancipação do Morrói e de Santa Maria foi boa, foram boas as emancipações também de Morrói e de Santa Maria de Herval. Tá? Então é um momento importante que eu resgato dessa imagem, que vai permanecer aqui agora, e uma homenagem a todos aqueles que trabalharam pela emancipação política e administrativa. Era isso, rapidamente, que eu queria dizer, que é uma alegria tê-los aqui. Tem uma família que eu acho que não pôde fazer presente, né? Foi convidado, não pôde fazer presente, mas que bom que vocês vieram. Eu passo então a palavra de Caldas, Alan Caldas. Agora me chamo de Caldas. É um nome diferente, né? Obrigado, prefeito Jaleira, vice-prefeito Jaleira, obrigado, prefeito Géria, e muito obrigado a todas as pessoas, né? Obviamente, o pessoal dos servidores da prefeitura e secretários, das famílias, né, que estão representadas e que fizeram parte do passado, fazem do presente, mas fizeram parte muito importante do passado. A foto que nós vamos descerrar em seguidinha ali, ela tem uma história linda, né? Quando nós chegamos aqui em 1983, eu sempre, para abrir o jornal Dois Irmãos, eu sempre me perguntei como é que tinha sido o dia da emancipação em 1959, né? Tinha chovido? Não tinha chovido? Tinha trânsito? Como é que eram as ruas? Como é que eram as coisas naquela época? Não era tanto tempo atrás. De 1959 para 1983 não era tanto tempo atrás. Mas não se tinha praticamente informação alguma sobre isso. Sabíamos que César tinha nascido no dia da emancipação. Pouco antes,
livros ali, né? Mas não se tinha informação. E uma coisa muito importante que nós, 42 anos depois, né, o jornal instalado na cidade, né, nos deixa muito alegre, muito feliz, é que nós olhávamos para a cidade e a história dela era narrada apenas oralmente. E a história oral é uma pré-histórica, né? Só existe história, e os professores de história sabem disso, né? Afonso, graduado em história, sabe disso. Só existe história quando ela está registrada. Né? E aí eu ficava pensando, mas não é possível, como é que é? Eu perguntava para o seu Justino, foi assim, perguntava para vários amigos, foi assado e tal. Aí eu me dei conta de que não tem uma foto do dia da emancipação. E nós, no aniversário desses 50 anos na cidade, quando a cidade ia completar 50 anos, eu resolvi fazer uma edição totalmente diferente do jornal. Nós pegamos pessoas que estavam, então, com 70, 80 anos de idade, e começamos a perguntar para elas toda semana, né? As pessoas que são de jornal sabem, toda semana nós publicávamos uma edição. Como é que era a saúde? Os prefeitos falando no dia da emancipação, naquele período da emancipação. Como é que eram as igrejas no dia da emancipação? Como é que era a segurança no dia da emancipação? Como é que era casar no dia da emancipação? Como é que era morrer no dia da emancipação? E fizemos assim 50 diferentes pautas sobre isso, até como é que era tomar banho na época da emancipação, né? E eu lembro que as meninas que estavam, a Ceneide e outros jornalistas que estavam conosco, ficaram, mas como? Como é que era tomar banho? Para que fazer uma coisa dessa? A gente não vai lá e pergunta para as pessoas de idade. E elas voltavam apavoradas, porque as pessoas não tomavam banho 2 vezes por dia, que nem se toma banho. Mas não é possível, não, é assim. Então, e nós fizemos essa coisa. E eu queria uma foto do dia da emancipação. E eu digo, não existia. Eu digo, não é possível. Toda a legislação, toda vez que a Assembleia Legislativa cria uma lei, cria um município, que é criado pela Assembleia Legislativa, o governador tem que sancionar a lei, assinar a criação do município, e é impossível que o governador não tenha uma foto disso. Aí eu pedi ajuda com um amigo nosso, na época era deputado, João Fichinha, né? Acho que todo mundo aqui conhece o Fichinha. E o Fichinha, ele, aspas, cedeu o Marcos Dutra, né? Que hoje é diretor lá na Assembleia. E eu digo, Marcos, nós precisamos da foto da emancipação. E eu e o Marcos fomos para o Palácio Piratini. No segundo subsolo do Palácio Piratini, tem, né, o primeiro e segundo andar, tem um subsolo, e no segundo subsolo é onde ficam as fotos, aspas, antigas. E não fica catalogadinho assim, ó, dia tal, ano mês tal, ano tal. Ficava assim por décadas e tudo junto dentro do envelope. E nós começamos, prefeito, abre envelope não, abre envelope não, abre envelope não, abre envelope não. E fomos. Aquilo estava um mês, faltava um mês ainda para nós fazermos a edição dos 50 anos, por exemplo. Fomos. Quando chegando nos últimos dias, nós pedimos, né? Não vai dar foto, né? Vamos abrir mão disso e vamos fazer a edição desse episódio. Uma outra edição. Um dia depois que saiu a edição, os meninos, Alan do céu, achei a foto. Aí, de qualquer maneira, uma foto histórica, né? Ia ser muito mais legal se nós tivéssemos conseguido. Aí peguei aquela foto e guardei até os dias atuais. Creio de ter passado para a Vera, eu acho, né, filha do presidente do César, creio de ter passado, mas aquilo não avançou. Até que eu tenho contado uns tempos atrás, falei com o João dele, né, falei com o prefeito, e disse assim, prefeito, eu estou sentindo que eu estou metendo o pé na estrada. Eu gostaria que fosse, que a gente pudesse inaugurar essa foto, pelo menos porque, para mim, essa é a foto mais histórica da nossa cidade. É a foto mais fundamental da nossa cidade. É a foto que mostra o trabalho que foi feito por todos aqueles líderes que aparecem no primeiro quadro aqui, e aquelas dezenas de anônimos, outros que não aparecem ali, que não aparecem na foto, mas que se movimentaram para nos tirar
de São Leopoldo e no seu local, como município. Né? E a foto está aí. Aí eu vim aqui, levou mais uns meses, né? Porque tudo no poder um pouquinho mais. Não era edição diária o negócio, né? Aqui tem que ser tudo mais pensado, né? Mais calculado. Né? E aí a foto vai ser inaugurada hoje. Eu até achei que o prefeito foi muito como tudo. Ele pequena a foto falando. Hoje ia ser um fotaço, né? Bem grande, assim. Lá nos pixels, né? Porque a gente demorou tanto para em função do aniversário. Mas bom para fazer isso com. Sim. Tá, você estava esperando por isso. Mas eu acho que de qualquer maneira, o que importa é o seguinte, nós hoje temos essa foto, sabe? E eu acompanhei 2 emancipações a mais, como o Juarez falou. Eu sou da Comissão de Emancipação de Santa Maria do Herval. Tá lá eu com uma cara que nem eu me reconheço mais, né? O cara vai envelhecendo, aí ele vê, cara, jovem, não, eu tô lá. E depois participamos também da emancipação de Santa Maria do Herval. E em ambas, eu mesmo tive o cuidado de tirar as fotos, fazer as fotografias todas, né? Não chamamos ninguém para fazer, nós fizemos o que tinha que ter aquilo. Hoje nós temos esse registro. Então, basicamente, o que aconteceu foi isso. Tá? E nós hoje, graças a Deus e graças a um trabalho exaustivo, conseguimos recuperar uma história. Eu olho para a nossa cidade e nem sempre eu acho que a gente prestigia como deveria prestigiar a história dos antepassados. Eu acho que nós muitas vezes pisamos em cima de uma história, que nós esquecemos de valorizar uma história e que nós dizemos, isso é normal. Mas isso, eu acredito que é porque nós todos sabemos que nós vamos morrer. Então, nós deixamos passar as coisas. Mas eu vejo, meus irmãos têm uma história linda, os alemães do passado têm uma história lindíssima, a emancipação não foi pacífica nem mansa, foi complexa em meus irmãos, muito complexa, sabe? Eu acompanhei Santa Maria do Herval, nós fizemos 27 comícios lá, e muita ira porque não queriam ficar, e muita gente que acabou pertencendo lá, que queria pertencer a Monroy, era uma confusão. Né? E aqui deve ter sido a mesma coisa, só que nós não temos esse registro. O que nós temos é a foto. E na foto eu acho que merece uma salva de palmas que estão ali. O Juarez, o vice-prefeito citou os que não estão ali, mas os que não estão ali estão nos corações de vocês, certamente, estão no nosso, com todo o respeito que merecem, por terem conseguido, naquela época, estabelecer que Dois Irmãos seria uma cidade, caminhar nos próprios pés e se transformar nessa cidade maravilhosa que ela se transformou. E graças a uma coisa importantíssima, essa cidade desde sempre foi voluntariada. Teve muitas pessoas que se voluntariam. E teve, posso dizer, porque acompanho há 42 anos, com um olhar de lupa em cima dos poderes públicos, executivo, legislativo e judiciário, sempre teve pessoas decentes cuidando dessa cidade. Pessoas honradas cuidando dessa cidade. Essa é a razão por que talvez os jornais não arrumem muitos amigos, né? Nós estamos sempre olhando, dispostos a não aceitar o que está errado e divulgar o que está errado se aparecer. E em 42 anos eu posso dizer que eu nunca vi uma coisa errada nessa prefeitura. Se visse, não importaria que fosse o período escrito. E eu acho que isso é uma honra para nós. E isso honra aquelas pessoas que estão na foto. Então, eu queria parabenizar aquelas pessoas, nessas que eu estou olhando aqui, que eu me sinto muito bem, e que desde 1983 eu trago no meu coração. Pode ser que a gente não vá na casa uns dos outros, mas pode ter certeza que eu trago vocês no meu coração, e que foi com grande alegria que eu vejo essa foto vir aqui para a galeria da prefeitura. Obrigado. Valeu. Bom, pessoal, para a gente então fazer um encaminhamento aí para o momento mais esperado, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos aqui. É uma honra recebê-los aqui. São
vocês são descendentes, né, importantíssimos aí das famílias, como o Dr. Alan falou, famílias que realmente transformaram a nossa cidade no que ela é hoje, porque se não tivesse acontecido esse marco legal da emancipação, nós não teríamos o crescimento, o desenvolvimento tal qual nós temos hoje, tal qual nós vemos hoje. Talvez tudo que aconteceu depois seria uma história bem diferente para se contar hoje, né? Talvez as próprias emancipações de Mongaguá teriam acontecido de forma diferente ou nem teriam acontecido ainda. Então, esses registros são importantíssimos e cabe a nós fazermos um agradecimento muito especial ao Alan por cedermos essa foto, por nos trazer aqui e oportunizar para que a gente fizesse essa justa homenagem. Realmente, nós imaginamos no início algo como esse quadro aqui dos emancipadores, aí o formato não poderia ser, teria que ser horizontal, e aí realmente a imagem ficaria irreconhecível, então foi se diminuindo até que ela ficasse uma imagem adequada, né, dentro de um padrão adequado para que ela ficasse bem visível. E aí se pensou numa data, próxima a uma data especial do município, e nada como o aniversário do município para marcar, né, 66 anos depois, né, esse momento único que nós tivemos e que nos proporcionou o desenvolvimento da cidade, como o Jorge disse, né, voltando naquele período as dificuldades que se tinham, a estrutura, a infraestrutura que o município tinha, a maneira com que as pessoas conviviam, como o Alan aqui muito bem pontuou, e hoje nós temos uma história muito linda para contar. E eu sempre costumo dizer, nós temos 66 anos de emancipação, mas a cidade, a nossa comunidade, ela tem quase 200, anos, mas os momentos que marcam são aqueles que fazem a diferença no município. E esse momento, dia 10 de setembro de 1959, realmente ele foi a nossa independência administrativa e que nos proporcionou, a partir dali, termos um desenvolvimento enquanto cidade, e a construção que foi feita a partir dali por cada pessoa que conviveu na nossa comunidade, cada empresário que executou o seu trabalho, cada trabalhador que exerceu o seu ofício, que foi colocando um tijolinho aqui, um tijolinho ali na construção de uma cidade que hoje se destaca, uma cidade próspera dentro da nossa região, uma cidade que tem bons índices de desenvolvimento, bons índices de desenvolvimento humano e social. É uma cidade que hoje temos uma certa tranquilidade sob o ponto de vista socioeconômico. Nós temos hoje uma cidade a pleno emprego, porque nós temos uma construção de pessoas, de famílias que empreenderam aqui no município ou que trabalharam no município para que nós chegássemos até aqui. A colaboração de cada uma das famílias que passou, depois vieram outras pessoas a partir dos anos, especialmente a partir dos anos 70 e 80, que vieram também e a partir disso começaram a contribuir, entender o que era Dois Irmãos, entender o que representava toda a história dessa cidade e passaram a abraçar essa história juntos e construir juntos. E hoje, felizmente, a gente tem realmente uma cidade destacada. Então, a gente precisa agradecer muito a todos que construíram a história dessa cidade, especialmente aquele grupo que teve a coragem, a determinação de reivindicar junto ao governo do Estado a emancipação do nosso território. Então, esses merecem, de fato, uma salva de palmas e, mais do que isso, o reconhecimento eterno, né, por esse feito tão importante. Nós temos o quadro da Comissão Emancipadora e agora eu acho que essa imagem ela vem para completar a história que está aqui. A imagem está aqui neste prédio, mas o resultado dessa caminhada toda, a gente sai na rua e vê o tempo todo que Dois Irmãos se transformou. Então, a gente agradece mais uma vez a presença de vocês. Passamos a descerrar ali a imagem da placa e, Alan, mais uma vez, muito obrigado pela lembrança, pela disponibilidade, e eu sei o quanto, eu costumo brincar com ele, o Jornal dos Irmãos está aqui desde 1983, então são mais de 40 anos escrevendo a história do município, a partir dali, mas em diversas oportunidades, em diversas ocasiões também escreveu a história anterior a 1983, e continua escrevendo. Então, o registro histórico da nossa cidade, ele de fato é feito pelo Jornal dos Irmãos e pela pessoa do Alan Carlos, e não poderia ser diferente
A gente não poderia esperar outra coisa, senão essa gentileza de nos fornecer essa imagem para eternizar aqui nesta galeria, e a partir daqui ela vai, sem dúvida nenhuma, ser replicada em outros trabalhos aqui para frente. Então, muito obrigado a todos, e viva a nossa comissão emancipadora, viva os nossos emancipadores e viva Deus irmãos. Podemos ir? Vamos lá. Se couber, todo mundo aqui melhor. Quanto mais melhor, porque vai ficar Se quiser estender a mão aí também. Eu ponto a minha 3 aqui e a gente fala. 3, 2, 1. Vamos lá. Puxa.